Então, a todos vocês que estudam gnose, no nosso curso, nós vamos estar tratando hoje, dia 3 de dezembro do ano 2010, desta conferência de número 56 do nosso temário, os métodos para o despertar da consciência. Muita gente quer despertar a sua consciência, muita gente sabe que tem pouca consciência, mas não consegue achar o método. Então, o objetivo dessa conferência é apresentar esses métodos, graças ao venerável mestre Samael Aun Weor, que foi quem nos deixou esses ensinamentos, que nós temos a alegria de compartilhar com todos aqui hoje, nesta conferência. Muito bem. Então, a conferência anterior, nós tratamos do trabalho esotérico e faltou a gente estar acentuando que o trabalho, colocando em ênfase que o trabalho esotérico, ele precisa de seriedade, como diz o venerável mestre Samael. Precisa de seriedade, ou seja, precisa ser sério para consigo mesmo. Isso significa, se eu quero trabalhar esotericamente sobre mim mesmo, eu tenho que traçar uma disciplina, eu tenho que colocar uma ordem em mim mesmo. Então, eu vou apontar a espada de instante em instante para mim mesmo. Eu tenho que corrigir todos os meus defeitos, todos os meus erros, e sem piedade. Então, a grande batalha que fala as escrituras, é sobre isso, não é lá fora. A grande batalha do Apocalipse, ela se dá dentro da gente mesmo. É nós contra todos. Isso daí está alegorizado naquele evento Davi e Golias. Davi sendo pequenininho, o percentual de essência que nós temos, consciência muito pequeno, mas se dirigindo com sabedoria, mata o Golias, que é um gigante. Então, o gigante que está dentro de nós, que personifica todos os nossos erros, todos os nossos defeitos, pode ser morto por este Davi, por essa pequena consciência que temos, se fizermos esse trabalho. E também no trabalho esotérico, ele depende de uma continuidade de propósito. Como é que se cria essa continuidade de propósito? Nós, seres humanos, somos muito itinerantes, Agora a gente quer uma coisa, outra hora quer outra, então não tem uma continuidade. A pessoa que tem uma continuidade nos seus propósitos, ela acaba triunfando. Pode ser até de natureza material, às vezes a pessoa vai bem no seu empreendimento, porque ela tem continuidade de propósito. Ela não se deixa a se levar por situações, obstáculos que aparecem à primeira vista. Ela persiste, ela acaba vencendo e vem em outros tempos. Assim também é o trabalho esotérico. Temos que ter quantidade de propósito. E a quantidade de propósito, o mestre nos ensinou que ela é criada quando criamos um centro de gravidade dentro da nossa própria consciência. Geralmente o centro de gravidade, para falar em centro de gravidade, está aqui, vamos colocar um centro, e colocar um campo e imaginar a gravidade da Terra. Então tudo é atraído para ele. Então nós temos isso aqui. Força gravitacional, se eu abandonar essa caneta, ela vai cair dirigida para o centro de gravidade da Terra. Então quando criamos o centro de gravidade na nossa consciência, nós passamos a atrair situações espirituais. Então criar um centro de gravidade na consciência significa isso. Quando temos esse centro de gravidade na periferia do nosso ego, como já dizia Roberto Holden, então nós vamos atrair circunstâncias materiais. Então o pedreiro está sempre atraindo outros pedreiros, material de construção, A gente, professor no caso, vai enchendo de livro a instante, vai chegando mais livro, então vai atraindo essas coisas. Agora, se a gente muda da periferia para o centro de gravidade, para a consciência, então passamos a agir, a atrair coisas espirituais. Então, de segundo em segundo, de instante em instante, o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações estão voltadas
para as coisas espirituais. Por isso a pessoa que criou o ser de realidade permanente dentro de si, como diz o mestre Samael, jamais ela vai desistir do caminho, jamais ela vai desistir do trabalho esotérico, jamais ela vai desistir da gnose. Como diz o venerável mestre Sabulur, a pessoa pode estar em meio à guerra, no meio da batalha, mas ela não vai esquecer de Deus e do trabalho sobre si, mesmo que ela criou um centro de gravidade permanente para sempre, né? E aí a gente tem uma conferência sobre isso, que orienta como criar esse centro de gravidade. Então é criado com a essência que se liberta do trabalho de morte sobre si mesmo, chamada de pérola seminal, né? Está no livro do Áureo Florescer, é um dos 5 livros básicos, né, do venerável mestre Samael. Bom, então existem 2 métodos para despertar a consciência. Vamos lá, métodos. Nós temos um método que é chamado de subjetivo e outro método objetivo. Isto não é uma propriedade exclusiva, né, do movimento gnóstico, que nem existem mais, né? Já teve a sua época aqui na Terra, e nem é uma propriedade de movimento e nem ordem espiritual nenhuma, é uma coisa de todos, é da humanidade. Então qualquer igreja, qualquer religião, qualquer ordem mística, espiritual, nós vamos estar trabalhando esotericamente. Quem estiver ali pode se realizar onde estiver, né? Se aplicar esses métodos adequadamente, nessas 2 maneiras, né? Quando fala método, se eu falo metodologia, né? Método, modologia, a gente tem aqui, ó, método, né? Então, isso aqui quer dizer moda, né? Modelo. Então a logia seria o estudo, né? No grego, estudo. E aí tem Deus, que logia vem de logos. No grego, logos é Deus. Tem o primeiro logos, o segundo logos e o terceiro logos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quando fala primeiro logos em Deus, é o Pai. Segundo logos, o Filho. O terceiro, o Espírito Santo, né? E daqui saiu a palavra logia, tá? Do logos. Bom, então esse método subjetivo do despertar da consciência está ligado à nossa consciência que estivermos, né? Mas de maneira descontínua. E a outra, objetivo, então, está ligada à consciência contínua. Então, consciência contínua. A gente vai ver nessa conferência o que é isso, né? Conferência contínua é aquela que a gente tem o tempo todo. Se colocar numa reta, ela preenche a reta toda. Então seria assim, né? E a consciência descontínua é aquela que, ora a gente está consciente, ora está subconsciente, né? Ela não atua continuamente. Bom, então, esses modos aí, que nos são ensinados, né, no curso de gnose, para o subjetivo. Então, para o subjetivo, se coloca nele práticas também subjetivas. Então, práticas subjetivas. E nesse modo objetivo, então é feito com práticas objetivas. Então vamos ver o que é isso, né? O que são práticas objetivas e práticas subjetivas, né? As práticas objetivas que nós temos na gnose, um conjunto, são poucas, né? São 2 na realidade, é a morte e a meditação, tá? Então essa daqui, morte mais meditação.
As outras, então temos duas práticas objetivas, a morte e a meditação. E as outras são subjetivas. Quais são as outras? Uma oração, uma mantralização, uma, vamos dizer, runas, a gente está falando em runas, uma prática de koan, uma prática de rituais quaisquer, né? Então estão aqui, né? São as subjetivas, né? Então vamos lá, mantras, antes vai mais para a meditação. Então vamos colocar aqui mantras, orações, rituais em geral, tá? Ritos. Então, como que isso se dá, né? Da seguinte maneira, vamos supor que a gente aprendeu na gnose, no nosso curso, aquela técnica de nos desdobrarmos, projetar para outra dimensão. Então ele sai do mundo físico, né, da terceira dimensão, e vai para a quinta dimensão. Então a gente pode fazer isso de maneira objetiva ou de maneira subjetiva. Então como é que é isso? Rapidinho, né? Eu quero fazer essa prática essa noite, nós vamos relaxar o nosso corpo, concentrar ficar só com o pensamento, esperando aquele momento divisório, né? Tem aquele limiar entre o sono e o estado de vigília. Então a gente vai passar o estar acordado para estar dormindo. No estar acordado a consciência está funcionando, no estar dormindo ela vai funcionar, mas na forma de sonhos, né? Então vamos supor, eu faço tudo isso, estou lá observando, concentro no coração, percebo aquele motorzinho que vem, né? Aí eu sei, né? Qualquer estudante sabe que aquilo ali está chegando, o momento da desconexão do corpo astral com o corpo físico. Então mantém-se a concentração, né? Mais aguçada ainda, levanta, né? A pessoa levanta, dá o pulinho para certificar, para discernir, se flutuar está desdobrado. Então segue, vai para a quinta dimensão, lá faz os seus estudos, vai ter uma série de coisas, uma série de eventos, sem identificar com nada, a consciência está segurando, fica com a percepção e noção de tudo, né? Terminou, volta, entra no corpo novamente. Então comandou o processo, isso é o objetivo. O objetivo é quando a nossa consciência permite comandar as ações. Vamos supor que eu vou fazer a mesma prática, eu quero fazer um objetivo, mas aí eu deitei, eu estou muito cansado, a concentração não está boa, isso, aquilo, eu acabo dormindo. Dormir. E o meu objetivo, né, foi para o espaço. Mas lá no sonho eu percebo que naquela dimensão as coisas são diferentes. Eu começo a encontrar pessoas que já morreram, mas não estão aqui, borbulhando.